Eles dizem que o tempo cura tudo, mas há feridas que nem os anos conseguem fechar. Eu sou Leonora, tenho 75 anos e carrego dentro de mim uma história que nunca contei a ninguém. Uma história que começa com amor, desilusão, rejeição e uma volta por cima que ninguém esperava. Quando eu tinha 25 anos, achava que o mundo era justo, que o amor era suficiente e que a família sempre estaria ao nosso lado. Mas naquele maldito dia em que contei ao meu pai que estava grávida, ele me expulsou de casa como se eu fosse lixo. O que ele não sabia é que aquele momento de dor marcaria o início da minha transformação. Hoje, tantos anos depois, eu posso olhar para trás e dizer: eu voltei. Voltei com dignidade. Voltei rica. Voltei poderosa. Mas, mesmo com tudo isso, tem algo que nem todo o dinheiro do mundo foi capaz de curar. E se você quiser saber o que foi, fique comigo até o fim, porque essa história não é só sobre dinheiro. É sobre sobrevivência. É sobre coragem. E sobre o tipo de perdão que machuca mais do que qualquer ofensa. Eu me lembro perfeitamente da tarde em que tudo desabou. O céu estava nublado, a brisa fria atravessava as janelas da sala e o som da chaleira no fogão era o único sinal de vida na casa. Meu pai, Severino, estava sentado na poltrona, lendo o jornal como sempre fazia depois do almoço. Eu, tremendo, com as mãos suadas e a alma em pedaços, me aproximei dele com a coragem de uma menina desesperada. Pai, eu preciso te contar uma coisa. Minha voz saiu fraca, quase sem som. Ele não levantou os olhos do jornal. Fala, Leonora. Respondeu seco, sem sequer imaginar o que viria a seguir. Eu tô grávida. O jornal caiu. O silêncio que se fez depois foi tão intenso que parecia me sufocar. Por alguns segundos, ele ficou ali, me olhando como se eu fosse uma estranha. De quem? Ele perguntou com a voz dura. Do Augusto, eu respondi, sentindo as lágrimas queimarem meus olhos. Você tá brincando com a minha cara, Leonora. Ele se levantou com uma fúria que eu nunca tinha visto antes. Grávida, de um miserável que não tem nem onde cair morto. Você é uma vergonha. Uma vergonha. Ele gritou tão alto que até os vizinhos devem ter ouvido. Tentei explicar, tentei pedir calma. Mas era como gritar para o vento. Meu pai sempre foi rígido, mas nunca imaginei que teria coragem de me fazer o que fez. Em questão de minutos, ele me expulsou. Literalmente. Jogou minha mala no quintal, apontou o dedo para mim e disse: da minha casa, você sai agora. E nunca mais volta. Minha mãe. Ela apenas chorava no canto, sem ter coragem de interceder. Eu saí. Com a mala, a barriga ainda pequena, e uma dor que parecia maior do que o mundo. Fui para a rua com a sensação de que havia perdido tudo, meu lar, minha família, minha dignidade. Mas mesmo ali, sentada na calçada, com o rosto molhado de lágrimas, eu senti algo nascer dentro de mim. Uma raiva, uma força, uma promessa silenciosa. Eu vou vencer. E um dia, ele vai ver quem eu sou de verdade. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis da minha vida. Dormi em pensões baratas. Comi o que dava, vendi coisas que tinha para tentar sobreviver. O Augusto sumiu. Disse que ia resolver a vida e desapareceu. Estava sozinha. Sozinha e grávida. Cada noite parecia mais longa, cada manhã mais pesada. Mas eu nunca pensei em desistir. Cada choro do meu filho dentro da barriga era como um lembrete. Você não está sozinha. Você tem alguém agora. E esse alguém depende de você. Foi nesse desespero que eu conheci Dona Célia. Uma senhora que vendia marmitas num posto de gasolina onde eu passava o dia procurando algum tipo de trabalho. Ela me olhou com pena, mas também com firmeza. Você tá grávida, menina, não pode ficar na rua assim. Me levou para a casa dela, dividiu a comida, me deu um colchão. Não era muito, mas era o suficiente para eu respirar. Em troca, comecei a ajudar ela nas marmitas. Cozinhava, lavava, entregava. E aos poucos, aquela cozinha se tornou meu campo de batalha, meu primeiro negócio. Meses depois, quando meu filho nasceu,
o Pedro. Foi ali, naquela casa simples, que ouvi seu primeiro choro. Eu olhei para aquele bebê enrugado e pequeno e prometi de novo: eu vou te dar tudo. Você nunca vai passar o que eu passei. Pedro nasceu num dia chuvoso. O céu parecia refletir todo o caos que ainda morava dentro de mim. Mas, ao ouvir seu choro, pela primeira vez em muito tempo, eu senti esperança. Aquela criaturinha indefesa era meu mundo agora, minha responsabilidade, minha motivação. Eu sabia que não podia falhar. Depois do parto, com o pouco que eu ganhava ajudando Dona Célia, voltei à rotina de trabalho em menos de 2 semanas. Era exaustivo. Eu acordava às 4 da manhã, preparava as marmitas enquanto Pedro dormia enrolado num cobertor ao lado do fogão. Saía para entregar de bicicleta com ele amarrado nas costas. E mesmo cansada, com o corpo doendo, eu sorria. Porque cada real que eu juntava era um degrau a mais na escada que eu precisava subir. E eu subiria. Nem que fosse de joelhos. O abandono do meu pai ainda doía. Mas eu enterrava essa dor todos os dias no tempero da comida, nas panelas que lavava, nos gritos silenciosos da minha alma. Com o tempo, fui percebendo algo que mudaria minha vida. Os clientes elogiavam minhas marmitas. Diziam que tinham sabor de casa, que lembravam a comida das mães deles. Alguns pediam mais, encomendavam para o fim de semana. E foi aí que uma ideia nasceu. Comprei um caderno velho no armarinho e comecei a anotar tudo: ingredientes, preços, sugestões. Cada cliente novo era registrado como um ouro precioso. Montei meu próprio negócio, mesmo que ainda fosse só eu e uma bicicleta velha. Mas eu já sonhava com mais. Já havia uma cozinha maior, funcionários, até uma pequena lanchonete. E embora o mundo ainda me tratasse como uma mulher pobre e sozinha, dentro de mim uma empresária começava a despertar. Dona Célia percebeu. Você vai longe, menina. Só não se esquece de onde veio. Ela me dizia sempre. E eu nunca esqueci. Trabalhei como uma condenada. Enquanto outras mulheres da minha idade buscavam casamento ou uma vida tranquila, eu colecionava calos nas mãos e cicatrizes na alma. Mas cada cicatriz me lembrava do motivo. Pedro crescia forte. Era um menino esperto, carinhoso e curioso. Sempre me perguntava onde estava o pai dele. Eu respondia com os olhos cheios de dor, mas nunca de rancor. Ele não pôde ficar, meu filho. Mas você tem a mim. E isso basta. E bastava. Pelo menos até eu esbarrar, numa das entregas, com um homem de terno e gravata que, sem saber, mudaria meu destino. Era o Sr. Ramalho, dono de uma empresa de contabilidade. Ele elogiou tanto minha comida que me pediu um cartão. Eu nem tinha cartão. Entreguei meu número anotado num guardanapo. 3 dias depois, ele ligou pedindo 50 marmitas para um evento corporativo. 50. Era mais do que eu conseguia produzir sozinha. Mas aceitei. Liguei para 2 vizinhas. Improvisei espaço na cozinha de Dona Célia. Fiz um empréstimo com juros altos. O medo quase me fez desistir. Mas o medo também era meu combustível. Entregamos no prazo. E foi um sucesso. Daquele evento, surgiram mais 2. Depois 4. Depois, um contrato fixo. E foi assim que nasceu a Sabores de Leonora. Aluguei uma casa pequena e a transformei em cozinha industrial. Contratei 3 mulheres da comunidade e criei meu próprio sistema de entrega. Pedro já tinha 4 anos e me ajudava com as sacolas pequenas. Em poucos meses, saímos do bairro. Conquistei empresas maiores, escritórios, festas. Passei a andar com roupas boas, cabeça erguida. Mas dentro de mim, a ferida da rejeição ainda pulsava. Principalmente quando eu passava em frente à casa onde nasci e via meu pai na varanda. Envelhecido, calado. Ele me via, sim. Me reconhecia. Mas nunca teve coragem de me chamar. E eu também não tive coragem de voltar. Certa vez, soube por conhecidos que ele andava doente. Sozinho, sem dinheiro. Minha mãe havia morrido. E ele envelheceu amargo. Aquilo me doeu mais do que eu esperava.
Era como se, mesmo vencendo, eu ainda carregasse correntes invisíveis presas ao passado. Mas eu continuei, porque não era apenas sobre mim. Era sobre Pedro. Era sobre todas as mulheres que também foram expulsas, abandonadas, desacreditadas. Eu me tornei uma referência no bairro. Passei a dar palestras, ajudar mães solteiras, doar alimentos. Cresci. Cresci tanto que chegou o dia em que fui reconhecida como uma das empreendedoras do ano na cidade. Subi ao palco daquele evento com lágrimas nos olhos. Não por vaidade, mas porque eu sabia. Eu sabia que a menina que chorou sentada na calçada com uma mala na mão agora estava ali, aplaudida de pé. Mas sabe o que é mais curioso? Mesmo com tudo isso, mesmo depois de ter conquistado meu espaço, eu ainda sonhava com aquele momento. O momento em que meu pai, mesmo que velho e cansado, olhasse nos meus olhos e dissesse: "Me perdoa, minha filha. Eu estava errado." Mas esse dia nunca chegou. O tempo passou, como sempre passa, e Pedro já estava com 8 anos quando recebi a notícia que me tiraria o chão. Era uma manhã comum, e eu estava revisando os pedidos do dia quando uma vizinha do antigo bairro apareceu na porta da cozinha. Seu rosto estava carregado, e antes mesmo de falar, eu já sabia. Algo tinha acontecido. "Leonora, seu pai está internado. Tá ruim. Disseram que talvez não passe da semana." Eu paralisei. Meus pés perderam a firmeza. Aquele nome, pai, que por tanto tempo representei com raiva, agora me feria de um jeito diferente. Não era mais a raiva adolescente, nem a revolta de uma filha rejeitada. Era uma dor silenciosa. Uma mistura de mágoa, pena e amor mal resolvido. Não sabia se devia ir vê-lo. Parte de mim dizia que sim, que eu precisava fechar aquele ciclo. Outra parte gritava que não, que ele merecia morrer com o peso do que fez. Passei 2 dias sem dormir, entre lágrimas e memórias. Mas no terceiro dia, fui até o hospital. A imagem que vi ali não se parecia com o homem que um dia me expulsou. O corpo franzino, os olhos fundos, o rosto amarelado, era só um homem velho, derrotado pela vida. Quando entrei no quarto, ele virou o rosto devagar. Me reconheceu na hora, e uma lágrima escorreu. "Leonora." Sua voz era um sussurro, fraca, mas cheia de algo que eu esperei a vida inteira: arrependimento. Sentei ao lado da cama, em silêncio. Fiquei ali por alguns minutos, apenas observando aquele homem que, apesar de tudo, ainda era meu pai. "Me desculpa," ele disse, baixinho, olhando pro teto. Eu tive medo. Fui orgulhoso. E agora, só me resta o arrependimento. Aquilo me quebrou por dentro. Eu queria odiá-lo. Queria gritar tudo o que sofri, mas minhas lágrimas disseram tudo por mim. Apertei sua mão e só disse: "Eu tô aqui." Foram as únicas palavras que consegui pronunciar. E, por incrível que pareça, foram suficientes. Naquela semana, eu paguei todos os custos do hospital. Levei medicamentos, mandei ajeitar a casa velha onde ele morava, contratei uma cuidadora. Não porque ele merecesse, mas porque eu precisava fazer isso por mim. Porque mesmo sem o perdão dele ter chegado como eu imaginava, mesmo sem um abraço de verdade, mesmo sem as palavras certas, eu sabia que, de algum modo, ele estava tentando. Pedro me perguntava quem era aquele senhor. Eu dizia: "É o seu avô, filho. Ele fez escolhas ruins, mas ainda é sangue nosso." E ele, com a inocência de uma criança, aceitou. Quando levou um desenho feito por ele mesmo, vi nos olhos do meu pai um brilho que há muito eu não via. Era como se ali, naquele momento, ele estivesse tentando reconstruir o que havia destruído. Mas os dias de melhora foram poucos. 1 mês depois daquela visita, recebi a ligação do hospital. Ele havia partido. Silenciosamente, na madrugada, fui ao enterro. Sozinha. Poucos vizinhos apareceram. Não teve discurso, não teve música, não teve sequer flores. E, ainda assim, eu fiquei ali, até o último punhado de terra. Não chorei. Não gritei. Apenas fiquei em silêncio. O silêncio de quem sabe que a justiça divina não vem com vingança,
mas com o tempo. E o tempo já havia feito o seu trabalho. A partir daquele dia, algo mudou dentro de mim. Era como se eu tivesse tirado uma mochila invisível das costas. Voltei para o meu trabalho com mais energia. Lancei novas filiais, ampliei a empresa. Viajei com Pedro, investi nos estudos dele, dei palestras em universidades. Passei a ser chamada de referência de superação. Mas nem todos sabiam que por trás da mulher forte havia uma menina ainda esperando por um abraço que nunca veio. E tudo bem, porque nem todas as histórias têm finais redondos. Algumas só precisam ser vividas até o fim. Foi nessa época que conheci o Dr. Guilherme, um advogado viúvo, calmo, que me conheceu numa dessas palestras que dei. Começamos a conversar, e pela primeira vez em anos senti algo diferente. Não aquela paixão avassaladora de juventude, mas uma paz. Ele era gentil, compreensivo, e encantou Pedro logo de cara. Levou meses até eu permitir que ele se aproximasse de verdade. O medo de ser abandonada novamente ainda morava em mim. Mas Guilherme era paciente. Nunca forçou, nunca cobrou. Apenas esteve ali. E quando percebi, já estávamos morando juntos. Pedro o chamava de tio Gui com carinho. E eu reaprendi o que era ser cuidada. Não precisei abrir mão da minha força. Pelo contrário, ele me admirava justamente por ser quem eu era. E foi ele quem um dia me disse: você não precisa perdoar para seguir em frente, mas pode soltar a dor que ainda te prende ao passado. E essas palavras mudaram tudo. Depois da morte do meu pai e do início da minha nova vida com Guilherme, comecei a entender que algumas dores não precisam ser apagadas, elas precisam ser transformadas. Usei tudo o que vivi como combustível. Minhas feridas viraram pontes, meus traumas viraram propósito. A empresa, que antes era apenas um sustento, agora era também um legado. Comecei a treinar mulheres que, assim como eu, haviam sido abandonadas, julgadas ou desprezadas. Criei cursos, projetos, abri espaço para mães solo em situação de risco. Queria que nenhuma delas passasse pelas ruas frias e silenciosas que eu enfrentei. E ver cada uma prosperar era como curar um pedaço da jovem Leonora que fui. Ao mesmo tempo, Pedro crescia com valores firmes. Sempre ensinei ele que caráter não se compra e que dignidade é coisa que não se negocia. Ele era meu orgulho. Respeitava a história da mãe. Carregava no olhar o fogo da superação e me prometia todos os dias que faria valer cada sacrifício. E eu acreditava, porque ele era a melhor parte de mim. Mas, como a vida não deixa a gente viver apenas de calmarias, uma nova reviravolta surgiu. Numa tarde chuvosa, como tantas outras que marcaram a minha vida, recebi uma ligação de um escritório de advocacia. Um certo senhor Augusto havia falecido em outro estado e deixado um testamento. Meu coração parou. Augusto, o pai do Pedro, o homem que me abandonou grávida e sumiu no mundo como se eu nunca tivesse existido. Segundo o advogado, ele havia construído uma vida razoavelmente confortável, casado, tido outros filhos, mas, em seus últimos anos, procurou minha história, descobriu sobre Pedro e, arrependido, deixou em testamento parte de seus bens ao menino. Eu não soube o que sentir. Raiva, gratidão, confusão, tudo ao mesmo tempo. A verdade é que não esperava nada dele, nem amor, nem reconhecimento, e, muito menos, herança. Levei dias para contar ao Pedro. Já era adolescente, maduro e soube ouvir com sabedoria. Ele não foi pai, mas talvez tenha tentado, do jeito dele, deixar algo para trás. Disse, e eu vi, naquele instante, que meu filho era mais nobre do que eu. Aceitamos a herança, sim. Mas Pedro decidiu investir todo o valor no projeto social que eu havia criado. Quero que esse dinheiro, que veio de um passado de dor, se transforme em esperança para outras mulheres e filhos abandonados. Eu chorei. E foi um choro diferente. Um choro de orgulho, de alívio. Um choro de uma mulher que havia criado um homem inteiro, mesmo sem ninguém ao lado, mesmo com o mundo contra ela.
A notícia da herança e da decisão de Pedro logo se espalhou. A imprensa local se interessou. Começaram a surgir convites para entrevistas, eventos, documentários. Passei a contar minha história não mais com vergonha ou rancor, mas com coragem. Porque minha trajetória era, sim, marcada por rejeição, abandono, solidão. Mas também era uma estrada pavimentada por luta, por fé e por uma força que nem eu sabia que tinha. Fui convidada para participar de um Congresso Nacional de Mulheres Empreendedoras. Naquela ocasião, pela primeira vez, fui chamada de a mulher que transformou a dor em milhões. Sorri, mas corrigi. Não foram milhões de reais. Foram milhões de vidas tocadas. E isso vale mais que qualquer cifra. E foi nesse mesmo congresso que recebi a maior homenagem da minha vida. Subi ao palco para discursar diante de centenas de mulheres. Mas, antes de eu começar, chamaram uma pessoa surpresa, Pedro. Meu filho. Ele pegou o microfone com as mãos trêmulas, olhou para mim com olhos marejados e disse: essa mulher que vocês aplaudem hoje não é só uma empresária. Ela é minha mãe, minha heroína. E tudo o que sou, tudo o que conquistei, devo a ela. Porque ela me ensinou que não importa quantas portas se fechem, o importante é nunca parar de bater. Eu desabei. Ali, diante de todos, percebi, eu venci. Não porque me tornei rica, mas porque reconstruí minha história, minha dignidade, minha alma. E mesmo sem o perdão do meu pai em vida, mesmo sem amor de homem nenhum, eu fui inteira. Eu fui leoa. E agora, aos meus 60 e poucos anos naquela época, eu finalmente estava pronta para viver não mais fugindo do passado, mas construindo o futuro com a cabeça erguida. Chegando aos meus 75 anos, olho para trás e vejo cada cicatriz, cada lágrima e cada vitória que construíram essa mulher que sou hoje. Mesmo depois de tudo, houve um momento em que precisei decidir se deixaria o passado definir meu presente ou se escolheria o caminho mais difícil: ajudar meu pai, mesmo sem conseguir perdoá-lo. Quando ele adoeceu e enfrentou dificuldades financeiras nos seus últimos anos, eu poderia ter ignorado, guardar mágoa, fechar a porta para sempre. Mas a maternidade e o amor que criei em mim para meu filho me ensinaram algo poderoso. Compaixão não é sinônimo de perdão, e ajudar não precisa ser motivo para esquecer a dor. A decisão de amparar meu pai foi difícil, quase um duelo interno entre o orgulho ferido e a empatia. Eu sabia que ele nunca mereceria um final tranquilo, mas entendi que ele era humano, vulnerável, e que meu gesto poderia representar mais do que dinheiro, poderia ser a libertação do ciclo de rancor que me aprisionava. Então, mesmo com o coração apertado, enviei recursos para garantir que ele tivesse o mínimo conforto na velhice. Nunca houve conversa, nunca um pedido de desculpas real, mas o silêncio entre nós agora tinha outro peso, o de um respeito doloroso e consciente. Foi uma experiência transformadora. Ao ajudar meu pai sem esperar gratidão, percebi que o verdadeiro perdão pode não ser uma palavra dita, mas um ato silencioso que liberta o espírito. Não esqueci o que sofri, não apaguei o passado, mas deixei de carregar a amargura como um fardo eterno. E foi assim que eu me reconciliei comigo mesma, compreendendo que o poder de mudar a própria história está em nossas mãos, mesmo quando o outro não quer ou não pode mudar. Hoje, olhando para Pedro, que se tornou um homem íntegro, forte e generoso, eu vejo o resultado de uma mulher que não se rendeu, que transformou rejeição em força, dor em motivação, abandono em legado. A minha história não é só sobre um pai que me expulsou, nem sobre uma filha que voltou milionária. É sobre o poder de resistir, de amar mesmo quando parece impossível, e de construir uma vida onde ninguém mais pode tirar o nosso valor. E se você, que me escuta agora, está enfrentando seu próprio sofrimento, sua própria traição ou abandono, saiba, você também pode transformar essa dor em combustível para vencer. Acredite em você. Levante a cabeça e faça do seu caminho uma história que ninguém jamais vai esquecer. Essa é a minha história. A história de Leonora, a mulher que perdeu tudo, mas nunca perdeu a esperança. A mulher que foi expulsa, mas que voltou para mostrar ao mundo que ninguém pode apagar o brilho de quem se recusa a desistir. E você,
Está pronto para escrever a sua própria vitória.